Vamos começar aqui. Ok. Opa, só um minutinho. Ok. Pessoal, na nossa última aula a gente estava trabalhando a, a correção da atividade complementar das semanas 3 e 4. Hoje a gente vai trabalhar aqui com a semana 5 do segundo PET, ok? Com o tema Humanismo e Renascimento. Então vamos lá. Queria recomendar a vocês que seguissem o canal do professor Dimas Antônio, né? Parte dos conteúdos dessa aula foram embasados nos vídeos dele. Se inscrevam, curtam, compartilhem os vídeos dele lá, que ele está sempre postando a correção das atividades e isso aí pode ser útil para vocês, né? Mesma coisa com o canal do professor Vini, também está sempre postando correção das atividades do PET. Parte dos conteúdos dessa aula também foram baseados nos vídeos dele, né? Então, por favor, se inscrevam, curtam e compartilhem os vídeos dele. E o nosso canal, Professor Edivaldo História, né? Todas as aulas do canal são postadas lá. Vocês também podem estar se inscrevendo lá, né? E acompanhando a postagem das aulas. Então vamos lá. Humanismo e Renascimento. O Renascimento, pessoal, ele foi um processo histórico, né, que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ok? E ele representa justamente esse marco de transição porque ele vai cruzar a fronteira de vários hábitos, de várias perspectivas, né, que estavam atreladas à visão medieval do mundo, ok? Só um momentinho. Oi, Ana. Oi, Um minutinho. Vou colocar aqui. É Ana Beatriz, né? Ana Lara. Ana Lara, desculpe. Vou colocar aqui para você sua presença. Ok. Agora deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, como eu vinha falando para vocês, o Renascimento ele vai ser esse período, né, de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos ver aqui o que o slide ele traz para a gente. O Renascimento é um movimento cultural e artístico e científico que se desenvolve na Europa a partir do meio do século XIV, por volta de 1350, até ao fim do século XVI, em 1600, né? Então vai ser um longo processo aí que vai perpetuar uma mudança nos aspectos cultural, artístico e científico da Idade Média para a Idade Moderna, ok? O palco desse movimento aí, que a gente chama de Renascimento, vai ser a Europa, né? E a gente vai perceber que esse renascimento, ele vai receber esse nome, né, esse processo, porque ele literalmente ele busca novas formas, novas visões, né, de se fazer, de se pensar, de se agir, né, sobre os mais diversos aspectos da produção humana, né, no aspecto cultural, o rompimento, né, de vários pensamentos ligados à Igreja Católica, né, o dogmatismo, a secundarização da figura humana, né? Então, o que mais que a gente pode citar? É, a imposição das verdades da igreja, né, sobre as verdades científicas. Então isso aí entra no aspecto cultural, no aspecto artístico, a busca, né, por formas de arte que representem melhor a figura humana, né, a valorização de situações cotidianas da vida humana, né? E no aspecto científico, a valorização da razão, do método, né? Da divulgação do conhecimento científico, né? É, da negação das verdades eclesiásticas, né? Das verdades do clero,
que não se baseiam em princípios científicos, mas em princípios religiosos, né, princípios de fé e não de fatos, tudo isso aí vai ser material que compõe esse movimento, o Renascimento. Ok? Então, o que a gente tem aqui na cultura medieval, né, para a gente entender esse processo aí? A gente vai ter o monopólio da produção. E quando a gente fala em monopólio da produção, a gente pode se referir ao monopólio, por exemplo, da produção de conhecimento. Toda a verdade que explicava fenômenos naturais, explicava situações do cotidiano, né? É, enfim, toda a verdade era produzida pela igreja. E qualquer pessoa que se contrapôsse à verdade que a igreja colocava, né, para a sociedade, essa pessoa iria ser considerada uma herege. Né? Então a verdade e a religião era uma coisa só. Todo o conceito, né, do que era verdadeiro vinha da Igreja Católica. Não só pela autoridade que ela tinha politicamente, socialmente, mas também pelo fato de todo o conhecimento, né, os livros, as bibliotecas, a igreja literalmente tinha o monopólio do conhecimento. Quem fazia a manutenção, né, desses textos antigos, todo esse cuidado, né, com esse conhecimento da antiguidade e do começo da Idade Média, quem fazia isso era a Igreja Católica. Né? Então a verdade ela estava profundamente monopolizada, né? Controlada pela Igreja Católica durante a Idade Média. Outro fator aqui, né, seria o conhecimento através da fé. Você não precisa de um método, você não precisa da ciência, né? Você não precisa da observação, do experimento para alcançar a verdade, né? Para alcançar um conhecimento. O conhecimento ele se baseia através da fé. Você não precisa procurar uma verdade. Basta você entender a verdade que a igreja dita, né, para a sociedade. E a negação da natureza, pessoal. A igreja ela não vai dizer que a natureza não é importante, né? Ela vai dizer que mais importante que a natureza é Deus, né? E que tudo que acontece na natureza acontece pela vontade de Deus, ok? Então a igreja ela não vai dar apoio, por exemplo, para um estudo que explique por que como é que eu posso dizer? Por que o inverno desse ano foi mais longo, né? Ou então outra coisa que eu vou pensar, de onde vêm os raios, né? De onde, como é que eu posso dizer? De onde vêm os furacões, né? Essas manifestações da natureza que muitas vezes prejudicam as sociedades, né? A igreja ela dizia que eram manifestações da vontade divina, né? E não manifestações da natureza mesmo. Então havia esse afastamento, né, da explicação científica da natureza. A abordagem sobre o pensamento, a idealização da natureza era da natureza como um instrumento de Deus, né, um instrumento de manifestação, de expressão da vontade divina. Ok? Vamos falar aqui um pouco sobre a arte medieval. Aqui a gente tem um exemplo, né, de arte, de pintura medieval, onde a gente vê representado um cavaleiro conversando com um padre, enquanto um camponês observa a conversa. Né? Percebam só como há uma falta de profundidade, há uma falta de proporcionalidade, né? Há um desapego mesmo ao realismo. Né? Nitidamente não há uma vontade de criar uma figura mais realista possível. Olhe só os sapatos, né? Do clérigo. Olhe só os sapatos do camponês, né? Provavelmente eles não tinham sapatos, mas eles não têm dedos nos pés também, né? Isso aí só para a gente ver, fazer uma observação sobre o estilo artístico da Idade Média. E havia um padrão,
né, nessa produção artística. Vocês vão ver aqui nas próximas imagens que elas são bem parecidas entre si, apesar de muito provavelmente elas não serem do mesmo autor, né? Então vamos a outro aspecto também que a gente pode citar é o aspecto social aqui dessa imagem, né? O clero, representado pelo padre, e a nobreza, representada pelo cavaleiro, conversando entre si, enquanto o camponês, né, representando o campesinato, os servos, ele fica à parte da conversa, ele não participa da conversa, né? De certa forma, meio que dá para fazer uma analogia com a situação social da Idade Média, né? Onde o servo ele vai ser aquela figura, aquela classe social que vai trabalhar para sustentar os privilégios da nobreza e do clero, ok? Aqui nós temos mais uma imagem, né, de arte medieval. Olhem só novamente esses mesmos pontos, né? Falta profundidade, falta proporcionalidade, falta detalhes, né? Falta um apego ao realismo. O que a gente vê nessa imagem? A gente vê um grupo de camponeses, né, indo até dois senhores, provavelmente nobres, né, pelas roupas, a julgar pelas roupas, e eles estão recebendo um saco, né, provavelmente tem ouro ali, algumas moedas ali, em troca de um ganso e um cordeiro, né? Estão fazendo o comércio aí. Mas percebam a árvore ao fundo ali, o detalhe da árvore. Olha só como as folhas foram feitas, né? Foram só traços. Assim, há um desapego com o realismo, né? Dentro das obras medievais. Aqui mais uma vez, né? A gente tem essa noção de desproporcionalidade. Olha só o tamanho das pessoas que estão dentro das barcas, né? As pessoas são enormes, mas as barcas são pequenininhas, né? Essa imagem aqui representando São Luís embarcando para a cruzada, ok? Vendo que Jesus aí está acompanhando todo o movimento, né? Mas olhem só esses detalhes novamente se manifestando, a falta de profundidade, a falta de proporcionalidade, o irrealismo, né? A falta de detalhes para deixar o desenho mais realista, ok? Tudo isso aí caracteriza a arte medieval. Mais para frente a gente vai ver alguns detalhes de arte renascentista, para a gente ver como os renascentistas, né, como os humanistas, se diz humanista aquele que valoriza a figura humana, né, aquele que valoriza os valores renascentistas, como a gente vai dizer aqui. Vocês vão ver que eles buscam realmente desapegar, buscam se afastar dessa forma, né, de produzir arte, de produzir conhecimento que era comum na Idade Média. Avançando aqui, fatores causadores do Renascimento. Pessoal, quais foram as circunstâncias, né, que levaram ao surgimento do Renascimento dentro da Europa, pessoal? Primeiro a gente vai ter o mecenato, né? O que é o mecenato? O mecenato é a proteção aos artistas. Esses artistas, principalmente a partir da invenção da imprensa, né, eles vão começar a ser contratados por classes que tenham dinheiro, né, para poder pagá-los. E quem serão essas classes? Serão principalmente a burguesia, né? A burguesia vai ser aquela classe que vai surgir no fim da Idade Média, quando começa a renascer o comércio, né, dentro da Europa, e essas pessoas que vão fazer comércio nas cidades, né, nos burgos, por isso que elas são chamadas de burgueses, né, porque as feiras desse período eram chamadas de burgos. Quem fazia comércio no burgo era o burguês, né? Eles vão começar a fazer riqueza com esse comércio e vão começar a ter um poder e uma relevância cada vez maior dentro da sociedade. Mas isso aí vai gerar um certo problema social, por quê? Porque dentro dos parâmetros da Igreja Católica, somente a riqueza somente deve valer quando ela é passada de forma hereditária, né? Ou seja, de geração em geração. Ou seja, ela defende o que vigorava durante a Idade Média, né? Ou seja, se eu sou filho de um monarca, eu vou ser
monarca. Se eu sou filho de um duque, eu vou herdar o cargo de duque, né? Essa questão da hereditariedade, do título que é passado de geração em geração, que era valorizado. E os burgueses eles vão começar a contratar esses artistas para que eles produzam obras que enalteçam as qualidades desses burgueses, para que a sociedade comece a aceitá-los, entendeu? Como alguém importante, como alguém de valor, como alguém a ser respeitado, ok? Por exemplo, um burguês vai contratar um escritor para escrever um livro contando a vida dele, né? E nesse livro o escritor vai escrever que o burguês ele teve uma vida, né, muito difícil, mas ele perseverou, que ele sempre foi um bom cristão, que ele sempre foi corajoso, que ele sempre foi bondoso, né? Muitas vezes vai até inventar, né, algumas qualidades que não correspondem com a realidade, só para poder fazer uma obra que passe uma boa imagem, né, dessa pessoa que está contratando o artista. Isso acontecia não só entre a burguesia e a classe artística, né? Acontecia também entre o clero e a nobreza também, né? Que contratavam esses artistas para produzirem obras falando bem deles, ok? Essa prática do mecenato fez com que essa classe artística, né, que questionava a forma como as coisas aconteciam, né, que buscava novas formas de se produzir arte, de se produzir conhecimento, mas mais à frente a gente vai falar um pouco do renascimento científico, que essa classe de artistas tivesse uma proteção, né, contra a sociedade que estava muito enraizada, muito ligada aos ideais, ao pensamento medieval, né? Como o pensamento deles estava indo contra os parâmetros medievais, eles tinham essa proteção, né, dessas pessoas importantes que os contratavam. Essa prática de contratar um artista é chamada de mecenato, e aquele que pratica o mecenato é chamado de mecenas, ok? Outro ponto aqui que a gente pode citar é o da burguesia e a igreja, né? Como eu expliquei para vocês, a burguesia ela não tinha uma participação política. Por quê? Porque só poderia participar da política, só poderia ter um cargo de importância, só poderia tomar decisões sociais aquele que fosse nobre, aquele que tivesse uma linhagem nobre, que tivesse nascido nobre. E muitos dos burgueses, né, tinham uma linhagem ligada aos servos, ao campesinato, né, os camponeses. E isso acabava dificultando que eles tivessem acesso a possibilidades que estavam de acordo com o nível financeiro deles. Muitos desses burgueses acabavam ficando mais ricos do que os próprios nobres, mas por não ser nobre, eles não poderiam participar da política. Então começou a acontecer também nesse período a venda de cargos de nobreza dentro da sociedade medieval, né? As pessoas elas buscavam, né, se aproximar de algum rei para conseguir esse cargo, né? Ou então patrocinar a igreja, né, para conseguir alguma aproximação política com os reis, né, com os monarcas, com quem pudesse lhe atribuir um cargo de nobreza, ou mesmo casamentos, né, burgueses se casando com nobres, o que antes era visto como algo muito ruim, né? Dependendo do dote, começou essa ideia de que o casamento entre nobres e não nobres começou a ser flexibilizada, né? Então, essa relação aí da burguesia, a luta da burguesia, né, contra os ideais impostos pela igreja, que não permitiam que ela participasse da política, né, foi uma das características aí que vão dar base para o surgimento do Renascimento. Outro ponto aqui seria a retomada do contato com o Oriente, pessoal. Porque essa cultura do Oriente, ela vai se fazer presente na Europa desde a Idade Antiga, desde antes do início da Idade Média. A gente vai ter durante o Império Romano as rotas da seda, né, onde as pessoas saíam daqui da Europa para fazer comércio lá na China, né, numa rota que era feita por terra, que era muito difícil, para poder comprar seda e vender essa seda
aqui no Ocidente, né? No Ocidente eu digo na Europa. Nas regiões, né, do Mar Mediterrâneo que eram dominadas pelo Império Romano. E essa seda era um valor, era um produto de grande valor, né? E acabava tendo uma grande procura por essa seda aí entre as pessoas das classes mais altas que usavam essas sedas para fazer capas, fazer roupas, né? Fazer todo tipo de tecido aí que ostentasse uma autoridade, né? Um refinamento social, ok? Depois da Rota da Seda, muito tempo depois, né, durante o período da Idade Média, surgiram as Cruzadas, onde pela liderança da Igreja as pessoas começaram a sair da Europa em busca é, 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 de dominar, de tomar a cidade de Jerusalém. Jerusalém nessa época era dominada pelos árabes, né? E a igreja ela tinha essa intenção de tomar o controle de Jerusalém por vários motivos, né? Havia a nobreza sem terras, né? Que em busca de novas terras vão é, servir de apoio aí a essas cruzadas. Havia a superpopulação, né? Que a Europa estava vendo uma situação onde muitas pessoas não tinham mais terras, não tinham mais, como é que eu posso dizer, não tinham mais acesso ao alimento e aos recursos para produzir esse alimento, né, para plantar, para fazer agricultura. E vai se acabar aí que essas pessoas que não têm acesso também, elas vão começar a cometer crimes, né, vão começar a morrer dentro dessas cidades. E vai se instalar a barbárie. E a Igreja Católica, tentando evitar isso, ela vai começar a apoiar que essas pessoas também vão para as cruzadas, ok? Então, vai ser mais um ponto histórico aí, onde o Oriente ele vai entrar em contato com o Ocidente. Mas isso tudo vai ser base para o que a gente chama de renascimento comercial. Por quê? A partir do momento em que o Ocidente medieval, né, entra em contato com o Oriente que está dinâmico, que está fazendo comércio, né, que está se desenvolvendo ao seu modo, né, é, é, o comércio ele também vai renascer no Ocidente. Né? A Europa ela vai ter um renascimento comercial, aquele comércio, aquele mercado, né, que antes estava muito estagnado durante o período da Idade Média, agora vai se reengrenar, né? E com esse renascimento comercial, pessoas de várias regiões, né, vão entrar em contato entre si, sobretudo na região da Itália, né, que é uma península que a Península Itálica, né, ela adentra bastante dentro do Mar Mediterrâneo, que é um local, né, desde sempre, um local de encontro para comércio de várias sociedades, de várias culturas diferentes, ok? Então, esse renascimento cultural, esse renascimento comercial, né, vai se dar por essas circunstâncias. E também temos que pensar sobre a cultura clássica, pessoal. O que é a cultura clássica? A cultura clássica é a cultura da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Então, sempre que eu falar sobre cultura clássica, vocês pensem nisso, Grécia e Roma Antiga, ok? O renascimento da cultura clássica, ela vai se dar também durante esse período aí do Renascimento. Os textos, né, os textos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, eles normalmente eles estavam sob o cuidado da Igreja Católica, né? E era muito difícil a população ter acesso a esses textos, porque, como eu disse, os livros eram escritos à mão e eram todos armazenados dentro de bibliotecas em mosteiros da Igreja Católica, em lugares remotos, de difícil acesso, sem falar que o interesse a livros era uma coisa muito baixa dentro da Europa medieval, porque a maioria das pessoas era analfabeta, né? Então, só que isso tudo vai mudar a partir do momento que Johann Gutenberg, o alemão, vai criar a prensa móvel. O que é a prensa móvel? A prensa móvel é esse aparelho aqui, né, que vai imprimir páginas, né?
aquela página de um livro que antes demorava-se um dia, dois, três, às vezes até uma semana para escrever uma página, porque existia todo um padrão para a montagem da página, né? Havia uma forma correta de escrita e os livros eles eram copiados de um para o outro à mão. Quando um livro começava a ficar desgastado, ele tinha que ser escrito de novo, né? Então era muito difícil, demorava muito tempo você produzir um livro. Agora, com essa tecnologia da imprensa de Gutenberg, os livros, um livro inteiro pode ser impresso, né, em uma semana. Não só um livro, mas vários livros, né? Vocês devem estar vendo aí essas peças móveis aqui que tem as letras, né? Tudo assim, algumas têm números, são de vários tamanhos. Essas peças elas servem para se encaixar nisso aqui que parece um carimbo, né? Nessa chapa que ela é erguida, né? Eles encaixam aqui esses negócios nela com tinta, né? Carimbam ela numa esponja com tinta, depois empurram aqui essa página embaixo e carimbam o que o que foi disposto, né? Na prensa móvel aqui, e você tem uma página de um livro pronta para ser lida, né? Em questão de segundos. E nessa mesma configuração aqui podem se imprimir quantas páginas quiser do mesmo conteúdo, né? Então, o tempo que antes se gastava para produzir um livro, agora já se poderia produzir vários livros. Isso aí revolucionou a Europa, né? Durante esse período. Por quê? Porque as pessoas que antes não tinham acesso aos livros, né, não tinham interesse em acessar os livros, começaram a ter esses livros mais acessíveis. Como ficou mais fácil produzir um livro, os livros começaram a ficar mais baratos, as pessoas começaram a ter mais livros circulando, né? E dos mais diversos temas, para os mais diversos interesses, né? E a busca pela alfabetização também cresceu muito durante o período aqui da imprensa de Gutenberg. Ou seja, um invento, né, uma invenção, uma máquina, ela acabou gerando uma mudança tão grande dentro da sociedade que a gente vê aí a sociedade se transformando por, por causa, né, por causa da ascensão dessa tecnologia aí, ok? Avançando um pouco mais aqui. Características do Renascimento. O Renascimento, pessoal, ele vai surgir na Itália, como eu expliquei para vocês, né? A Itália ela vai ser um ponto de encontro de várias culturas e devido ela ser esse polo, né, de encontro, de comércio, as pessoas que vêm de lugares distantes elas vão para fazer comércio na Itália e vão acabar deixando suas histórias, seus contos, né, seus mitos, seus costumes, né? Então vai haver essa troca cultural aí, ó, e o berço do Renascimento vai ser a Itália, né? Justamente por causa do comércio do Mediterrâneo. Outro ponto aí, ó, seria o resgate da estética da cultura greco-romana. Como eu falei com vocês, esses textos, essas obras, né, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, da cultura clássica, né, que antes estavam sobre o monopólio, sobre o domínio da Igreja Católica, agora eles vão começar a estar disponibilizados para a sociedade comum, né? Por quê? Porque agora os livros são impressos. Então você não precisa ir até um mosteiro para pesquisar sobre a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero. Não, você pode comprar um livro, né? Um livro impresso. E ter acesso a essa obra, ter acesso a essas ideias, né? A cultura dos povos gregos, dos povos romanos. E como a cultura dos gregos e dos romanos tinha uma visão de organização política, de organização social, né, diferente da que existia durante a Idade Média, esses valores, esses costumes da Europa medieval começaram a ser questionados por esses humanistas, né, por esses estudiosos aí da cultura clássica, ok? Outro ponto também que é uma característica do Renascimento é o antropocentrismo.
O antropocentrismo é uma palavra que vem do grego, ok? Antropo quer dizer homem e centrismo quer dizer centro, né? Ou seja, é o homem no centro. O que quer dizer o antropocentrismo? O antropocentrismo, em outras palavras, seria a valorização das capacidades artísticas e intelectuais dos seres humanos, ou seja, a valorização das qualidades humanas, né? das capacidades humanas, né? De como o ser humano ele tem poder para mudar a natureza, né? Para mudar a sua própria realidade. E durante a Idade Média a visão não era assim, a visão não era antropocentrista, era uma visão teocentrista. Teocentrismo também vem do grego. Teo quer dizer Deus, e centrismo, né, centro, ou seja, Deus no centro. Durante a Idade Média, a visão era teocentrista, ou seja, o homem ele é pecador. O homem ele não deve ser o foco de nada, porque o homem é marcado pelo pecado. O foco deve ser Deus, porque Deus é perfeito, né? Simplesmente assim. E o ser humano ele está em segundo lugar. Em primeiro lugar vem Deus. Mas durante o Renascimento isso aí começou a mudar, porque as pessoas elas começaram a pensar, beleza, todo ser humano é marcado pelo pecado, mas o ser humano ele também é marcado por qualidades, né, muito expressivas, muito importantes. O ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então não há criatura no mundo que seja mais próxima de Deus do que o ser humano. Então, né? Será que o ser humano ele é tão ruim assim? A valorização da figura humana começou a acontecer, né? Durante o período aí do Renascimento, ok? Só um minutinho, pessoal. Já volto. Só vou olhar um negócio aqui na porta. Ok, pessoal? E outro ponto também, né, do Renascimento seria a valorização da ciência e da razão, tá bom? Ou seja, é aquilo que eu disse, né? Buscar formas de se alcançar a verdade, de se alcançar um conhecimento que não estejam ligadas à fé, né? Que não sejam reféns da opinião de uma instituição religiosa, né? Mas sim que elas venham através da ciência, da observação, do método, de maneiras que possam ser comprovadas, né? Como verdadeiras, né? Então, a valorização da ciência e da razão, ou seja, a busca pelo conhecimento, pelo caminho da razão, né, e não pelo caminho da fé, que era o que acontecia antes, né, pudesse começar a acontecer aí nesse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Outro aspecto também do Renascimento seria o humanismo. Né? O que é o humanismo? É o conjunto de princípios que valorizavam as ações humanas e os valores morais. É aquela mesma coisa que eu disse, né? O humanismo e o antropocentrismo estão muito ligados. A valorização da figura humana, do cotidiano humano, da visão humana do mundo, né? E da posição humana dentro da natureza, né? Dentro da atuação do ser humano dentro do todo. Da existência de sua existência viva. Outro ponto aqui seria os pintores renascentistas usavam cores e tonalidades próximas com as da realidade, ou seja, havia essa intenção de representar a realidade tal qual ela era, né? E não simplesmente passar uma mensagem sem se preocupar com a estética, sem se preocupar com o visual, né? A ideia é expressar um sentimento, expressar humanidade nas obras, ok?
Só mais uma vez fazendo esse reforço, né, dessas duas definições antagônicas, que é o teocentrismo e o antropocentrismo. O teocentrismo é a crença ou doutrina segundo a qual Deus é o centro do universo, de tudo que existe. Teocentrismo, Deus no centro. E o antropocentrismo é a ideologia ou doutrina, de acordo com a qual o ser humano é o centro do universo, de tudo, sendo ele rodeado por todas as outras coisas. Ok? Antropocentrismo, o homem no centro. Teocentrismo, Deus no centro. Ok? Agora vamos falar aqui um pouco sobre algumas obras e artistas renascentistas, tá bom? Vamos iniciar aqui falando do Leonardo da Vinci. Aqui a gente tem uma imagem dele, né? Leonardo da Vinci, ele nasceu em 1452 e faleceu em 1519. Aqui à direita a gente tem uma imagem representando, né, esse personagem histórico, aí, o Leonardo da Vinci, e à esquerda a gente tem um retrato pintado pelo próprio Leonardo da Vinci dele mesmo. É um autorretrato, né? Leonardo da Vinci como ele se via, né? Aí na parte esquerda aí, ok? Algumas obras de Leonardo da Vinci são bem famosas, né? Vocês já devem ter visto elas eventualmente. A primeira que a gente pode citar aqui é a Mona Lisa, né? Foi pintada em 1503 e recebeu o nome de La Gioconda, né? Olhem só os detalhes, né, dessa obra. Olhem como é diferente, né, a questão da luz, das sombras, da perspectiva, né, dos detalhes que são colocados, da proporção, né, que são aplicados aí nessa obra, pessoal. Olhem como é diferente de uma obra medieval, né? Existe uma diferença bem grande aí de uma para outra, ok? E a Mona Lisa, ela é um quadro especial, né? Vocês já devem ter visto ela várias vezes, né? Nem que seja em algum meme, né? A Mona Lisa está sempre aparecendo. É que, não sei se vocês já repararam, o segredo está em dois pontos, nos olhos e na boca. Vocês devem olhar na boca, que dá a impressão que ela está sorrindo, mas dependendo do ângulo, do horário, você vai ter a impressão que ela está séria, né? Então fica difícil desvendar o que ela está pensando, se ela está expressando, se ela está esboçando um sorriso ou se ela está mais séria. E outro ponto também é os olhos. Os olhos da Mona Lisa, independente de por onde que você olhe ela, se você estiver mais à esquerda, se você estiver mais à direita, se você olhar a imagem por baixo, se você olhar por cima, você vai ter a impressão que os olhos dela estão te seguindo, né? Depois vocês façam um teste aí, coloquem a imagem da Mona Lisa e olhem para ela de todos os ângulos, da esquerda, né, da direita, de baixo para cima, vocês vão ver que dá a impressão que os olhos dela estão te seguindo, que ela está te observando, né? O outro quadro aí que a gente tem de Leonardo da Vinci também, que pode ser destacado, é a Última Ceia, né? A Última Ceia ela foi um quadro que foi pintado, na verdade foi um mural que foi pintado de 1495 a 1498, demorou 3 anos, né, para pintura desse mural. Esse mural ele já passou por diversas reformas, né? Porque como ele foi pintado sobre uma parede, acaba que ele se desgasta mais rápido, né? Mas aí o que aconteceu, pessoal? O que é importante sobre a Última Ceia? A Última Ceia ela vai representar aquele momento em que Jesus diz aos seus discípulos que um deles o irá trair, né? E aí a gente vê a comoção desses discípulos, né? Um ponto. A Última Ceia ela está representando um momento do cotidiano bíblico, né? Então, ao mesmo tempo que há essa preocupação em representar uma parte, né, um quadro, um pedaço, uma fatia aí da narrativa bíblica, há também a intenção, né,
a iniciativa aí de se pintar esses personagens como personagens humanos, né? Como personagens dotados de humanidade. E a gente vê várias reações diferentes aí, né? Todas elas muito ligadas à realidade, à condição humana, né? Tem quem fique triste, tem quem tente consolar, né? Tem quem converse, né? Tem quem fique espantado, né? Com a fala de Jesus, um de vocês irá me trair. A gente tem até a violência de Pedro, não sei se vocês conseguem ver aqui, acompanhando a minha setinha. Esse aqui é o Pedro, esse aqui é o braço dele em azul, tá vendo? E aqui ele está segurando uma adaga. E ele é naquele momento que ele diz o seguinte: seja quem for, né? Eu matarei para defendê-lo, Jesus. Ele fala alguma coisa assim, não me lembro as palavras certas, mas ele se coloca pronto, né, para o combate, para defender Jesus Cristo. Que aí até Jesus fala para ele se acalmar, tal, né? Mas essa aqui é a questão da representação humana do quadro, tá bom? Da última ceia aqui. Outro ponto também que a gente tem que pensar sobre a última ceia é a questão da perspectiva. Olhem só o salão, o local onde eles estão. Pela perspectiva em que foi representado, dá para a gente ter uma noção, né, de qual tamanho que é o lugar onde eles se encontram aqui nessa ceia, né? O antropocentrismo também, né, colocando Jesus no centro, Jesus não como uma figura divina, mas como uma figura humana, né? A questão da perspectiva, a perspectiva aqui atrás, olha, dá para ver aqui que eles estão dentro de um salão que está dentro de um lugar que é distante de outro lugar. Aqui ao fundo a gente vê outras coisas, né? Outras construções aqui, tá bom? Isso também tem vários outros detalhes que, se a gente fosse ficar observando aqui, a gente não ia conseguir também abranger a totalidade da obra, né? Mas é uma das obras mais famosas aí, a Última Ceia também. Aqui a gente tem uma imagem dos estudos de anatomia do Leonardo da Vinci. Vocês devem ter percebido aqui nas obras dele, né, na Última Ceia e na Mona Lisa, que é uma proporcionalidade total, né? Não tem ninguém com um braço maior que o outro, não tem ninguém com o olho torto, né? Como a gente vê aqui muito comumente nas obras medievais, né? Há uma desproporcionalidade nas obras. Aqui não, aqui é tudo proporcional. Mas por quê? Porque Leonardo da Vinci fazia estudos de anatomia. Ele queria entender como era o corpo humano por fora e por dentro, né? E esses estudos de anatomia ele fazia dissecando cadáveres, abrindo os cadáveres para ver como é que eles eram, né? Analisando a estrutura da musculatura, a estrutura óssea, né, desses cadáveres e tudo, ok? Tudo isso aí para poder aprimorar a capacidade, a técnica dele de realismo no traço, né, no desenho. Aqui a gente tem o homem vitruviano, que é um dos maiores símbolos do Renascimento, né? Representa a proporção, a perfeição e o antropocentrismo, né? O homem está no centro de todas as coisas. O homem ele tem um corpo todo proporcional, né? Todo de acordo com o que diz na Bíblia. O homem é a imagem e semelhança de Deus, ok? O homem vitruviano aí representando a perfeição da condição, né, do corpo, da condição humana. Leonardo da Vinci ele também tinha vários estudos de engenharia, tá bom? Aqui a gente vê algumas máquinas, né, que ele construiu. Tem outras máquinas também que ele fez que não estão aqui. Por exemplo, ele já desenhou, né, máquinas voadoras, né? Ele já inventou submarinos, tanques de guerra, né? Muitas dessas máquinas não foram construídas, né? A maioria delas ele não pôde construir, ficou só no desenho, mas depois de muitos anos, né, eles descobriram esses desenhos e construíram as máquinas, né? Depois de muitos anos já da morte dele, muitas décadas mesmo, reconstruíram, né? Fizeram a construção dessas máquinas de acordo com os desenhos, com os cálculos dele, tudo bem fiel ao que ele tinha pensado, e viram que muitas delas funcionavam, né? A máquina de voar, ela realmente planava, né?
o tanque de guerra realmente ele ofereceu uma grande proteção, né? E tudo isso foi idealizado inicialmente por Leonardo da Vinci, ok? A figura de Leonardo da Vinci é muito importante para o Renascimento. Ok, pessoal? Vamos terminar por aqui, já deu 9h30. Na próxima aula a gente continua aqui a partir de Michelangelo, tá bom? Disso aqui que foi falado, vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Beleza, então, pessoal. Obrigado por estarem comigo hoje e até a próxima. Valeu. Bom fim de semana a vocês. Até. Tchau. Tchau, até. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Até mais, Davi. Obrigado. Valeu, Luiz. Obrigado a você. Um prazer.